18 hours a day with the guy who tells me he breaks center blocks straight through, and he's killed a guy in the ring before, and he's so dangerous in the ring, and you know, I'm a martial artist, and being a martial artist, you're not supposed to talk like that. In fact, why did they even have to make him a Golden Ranger? I was like, I even want to work on this. We were a non-union show. Literally, we were being paid, I think, like, top $600 a week. No residual, you know, absolutely not one residual. Alpha, Rita se libertou. Recrute grupo de adolescentes com garra. Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauros! Eles conseguiram! Monstros, robôs gigantes, adolescentes, artes marciais e muitas cores. Essa é a fórmula perfeita que foi adaptada e gerou o fenômeno nos anos 90 chamado Power Rangers. Nos anos 90 ele estava em mochila, brinquedo, roupa, comida e tudo mais que fosse possível ser transformado em merchandising. E se durante muitos anos você achou que isso era uma criação de algum estúdio de Hollywood, é muito chocante quando você descobre que na verdade tudo isso aí é originalmente japonês. Apesar de hoje isso não ser muito novidade para ninguém, durante muitos e muitos anos, muitos de nós enquanto ainda éramos crianças, a gente acreditava que Power Rangers era uma produção americana. Mas foi bem chocante quando a gente descobriu que tudo que os americanos precisavam na verdade era só de 1/3 de um episódio de uma coisa que era muito conhecida lá no Japão como Super Sentai. Resumindo, os Power Rangers só eram americanos enquanto a gente via os atores, os robôs, as cenas de artes marciais com os Rangers e as batalhas com os personagens e tudo mais. Tudo isso era adaptado de uma franquia japonesa e acabou que essa ideia de formato deu tão, mas tão certo que ela tá aí até hoje. Ah, e você achou que o Tommy lutava de verdade? Na realidade ele lutava sim. Na verdade, os atores contratados para ser os primeiros Power Rangers eram artistas marciais de verdade e ó, vou te falar que eles passaram por muitos problemas nos bastidores de produção, tá? Mighty Morphin Power Rangers é uma história que mistura o entretenimento japonês com o americano, criado por um gênio excêntrico de Hollywood. Para dar vida aos Power Rangers que a gente conhece lá de 1993, um produtor com muita visão de mercado pegou algumas cenas de uma série de ação japonesa famosa e combinou com filmagens feitas em Los Angeles. O resultado foi a febre que a gente viu naquela época. E assim, de um monte de filmagens que aparentemente só iam funcionar dentro do conceito asiático, nasceu um dos maiores sucessos da TV na época. Vamos hoje falar da verdade bem cruel e bem chocante por trás de Power Rangers. No Japão de meados do século 20, o público estava precisando muito de entretenimento. Nos anos 50 surgiu a onda do tokusatsu, que seria o equivalente japonês para os blockbusters, que tinha de tudo, desde produções com acrobacias até aquelas batalhas de monstros como Godzilla, por exemplo. Aí nasceu o termo Henshin, que traduzindo seria o termo transformar. Eram os dramas de Super Sentai ao vivo que trouxeram os efeitos especiais do cinema para a TV. Em 1975 veio o Himitsu Sentai Gorenga, que trocou a ideia daquele herói solitário por um grupo de 5 super-heróis e conquistou o público japonês por 84 episódios. Naquela época, a Toei, que era a empresa por trás de Gorenga, descobriu uma fórmula de sucesso: uma equipe feita de heróis em trajes coloridos, ou como a gente acabou conhecendo, os Sentai, se unindo para enfrentar monstros criados por uma organização maligna que ameaça o mundo. Esse deu tão certo que chamou a atenção de ninguém menos que o próprio Stan Lee da Marvel. Houve um momento em que ele fechou um acordo que deu à Toei a permissão para lançar programas desse estilo com personagens da Marvel. E é por isso que a gente tem um Homem-Aranha lutando contra monstros gigantes e um robô gigante. Na verdade, da mesma forma que a galera percebeu que ter apenas um super-herói lutando era um negócio que não vendia muito, eles decidiram colocar também um mecha, que é um robô gigante, para acompanhar o Homem-Aranha nessa versão japonesa. E também porque isso significava dinheiro. Vender esses robôs lá no Japão fazia um sucesso com a criançada e logo gerava muito lucro. Spider-Man! O Homem-Aranha acabou sendo introduzido nesse universo Henshin japonês com robôs gigantes e monstros, dando origem ao gênero Super Sentai. Essa influência continuou em várias séries como Battle Fever J, que começou como uma série do Capitão América e acabou virando um Sentai tradicional. A Toei e a Marvel também colaboraram em Denshin Sentai Densman de 1981, onde o grupo de heróis, com a ajuda de robôs, lutava contra vilões inspirados nos personagens da Marvel. Inclusive a atriz Makiko Soga, que fez a Rita Repulsa em Power Rangers, apareceu em Densman
como a Rainha Hadrian, que era uma vilã baseada na Hela da Marvel. Com toda essa experiência em programas Super Sentai, o Stan Lee começou a pensar se não dava para levar essas coproduções para o público americano, trocando as cenas dos atores japoneses por dublês americanos. Mas o sonho dele acabou não se realizando. A parceria acabou e o Stan Lee acabou se concentrando nos projetos da Marvel nos Estados Unidos, mas não demorou muito para que outro empresário visse o mesmo potencial e seguisse com essa ideia. Haim Saban, o músico israelense americano que virou empresário, teve uma virada de carreira indo para o entretenimento infantil depois de trabalhar com trilhas sonoras de desenhos como Inspetor Bugiganga e He-Man. Essa grande virada na vida dele aconteceu em uma viagem de negócios para o Japão em 1984, quando ele descobriu a 8ª série Super Sentai da Toei, o Shudeshi Bioman. Assim como Stan Lee, ele ficou se perguntando como é que aquilo ali não tava na TV americana ainda. E aí, convencido de que ele tava com uma ideia milionária na cabeça, o Saban resolveu filmar um piloto pra TV de Bioman 2 anos depois. As informações sobre essa produção aí são bem poucas e qualquer filmagem parece que se perdeu no tempo. Mas a mistura de novas cenas com clipes de Bioman japonês parecia mais um teste de conceito para um cara que estava muito ansioso para mostrar uma ideia do que qualquer outra coisa. As emissoras até chegaram a passar o piloto de Saban, mas as sobras da história do Bioman acabaram se transformando nos elementos americanos de Power Rangers. Coisas como o mestre Bio-Robô e o seu assistente robô Pibo, que fugiu do seu planeta destruído, e a ideia de que eles recrutavam 5 adolescentes da Terra, descendentes dos antigos habitantes de Bio. Basicamente, Bio-Robô e Pibo eram o Zordon e o Alpha, só que o Zordon, ao invés de recrutar os herdeiros, preferia adolescentes com mais atitude. Só que aí, em 1991, o Saban resolveu ter atitude e tentou licenciar as filmagens do Super Sentai. O alvo era a 17ª série da Toei, Shojin Sentai Jetman, que mostrava uma equipe de caças aéreos defendendo a Terra com a tecnologia Bird Donkey Wave. Segundo Tony Oliver, um produtor supervisor das 3 primeiras temporadas de Power Rangers, o Saban fez de tudo para convencer o Shigeru Okada, que na época era o presidente da Toei, de que isso aí era uma ótima ideia. Ele achava que era uma ideia genial e queria licenciar o programa, mas o presidente da Toei não estava lá assim tão confiante de que os americanos iam conseguir lidar com tudo isso. Para convencer ele, em uma reunião, ele levantou no meio do restaurante e cantou o tema de Jetman bem alto na frente dele. Essa performance aí foi o que convenceu o Okada, que pensou que se ele era louco o suficiente para fazer isso, talvez ele tivesse entendido o conceito realmente. Só que Jetman era radical demais para os planos do Saban. Essa série tinha umas tramas mais maduras do que qualquer Super Sentai antes desse. Mas, como as negociações continuaram, a Toei já estava preparando uma nova série. Kiryu Sentai Zyuranger de 1992 trouxe o Henshin de volta para a ideia daquele drama mais infantil dos anos 70. O Saban achou que Zyuranger era perfeito e depois de fundar a Saban Entertainment, ele apresentou essa ideia de uma versão reeditada para Margaret Lash, presidente e CEO da Fox Kids, e a Fox Kids topou. O Saban finalmente tinha conseguido o programa que ele queria e tinha vislumbrado. Bom, mais ou menos. Para criar episódios baratos pro que no começo foi chamado de Galaxy Rangers, o Saban e a equipe precisavam combinar as batalhas pirotécnicas de monstros com as novas filmagens feitas nos Estados Unidos. O Zyuranger tinha um visual um pouco mais moderno, ele era inspirado em cartas de baralho e se baseava na mitologia ocidental. Bandora, a bruxa, acabou virando a Rita Repulsa. Ela era libertada de um container numa referência à caixa de Pandora. O Griffoser, que acabou virando Goldar, foi desenhado como um grifo, parte leão e parte águia. Os Zyuranger eram humanoides e pela primeira vez eles tinham códigos de cores baseados nos seus Zords. Qualquer produtor americano já conseguia escutar o som das caixas registradoras nas lojas de brinquedo, fala sério. Daí a adaptação do Saban manteve os elementos centrais dos japoneses e preencheu os papéis dos Rangers Kiryu Sentai Zyuranger com os arquétipos adolescentes dos anos 90. O teste para os Power Rangers foi um evento aberto, então qualquer um podia tentar a sorte. Eles não sabiam exatamente o que eles estavam procurando, mas eles sabiam que os candidatos precisavam ter habilidades em artes marciais ou dominar alguma arte como dança, ginástica ou qualquer coisa que mostrasse noção corporal. Na audição, os candidatos ainda precisavam ler um monólogo, lutar contra um dublê profissional para mostrar as habilidades deles e fazer um teste em grupo para ver como era a química entre os atores. No fim das contas, os Power Rangers americanos contaram com Walsh St. John,
especialista em artes marciais, o Walter Emmanuel Jones, que era um dançarino, e a Tui Tang, que tinha experiência com Kung Fu. Os primeiros episódios foram gravados muito rápido, partindo e adaptando o seu original. O Victor, que era o Ranger Vermelho no original, era um especialista em artes marciais, bem parecido com o Jason, que é o personagem que a gente acabou passando a conhecer como o Ranger Vermelho no final. A primeira versão do Zack, o Ranger Preto, era um detetive. A Kimberly era uma instrutora de aeróbica desajeitada e a Trini, que era a Ranger Amarela, era uma personagem romântica. Na época, um vídeo promocional criado pra Bandai apresentava o Billy, o Ranger Azul, como um galã, mesmo depois ele tendo virado o nerd da equipe. Quando eles não estavam lutando contra os monstros, 5 adolescentes passavam o tempo praticando artes marciais e lidando com algumas questões ambientais bem importantes. O Saban fechou o acordo dos Power Rangers com a Fox Kids, enquanto a Margaret ajudava a ajustar os personagens pro que a gente veio a conhecer em 1993. Os novos adolescentes tinham um apelo tão grande que o Saban transformou aquele drama japonês em um programa que combinava muito com o café da manhã das crianças americanas na época. Power Rangers estreou na programação dos Estados Unidos na Fox em agosto de 1993 e rapidinho virou o programa mais popular na televisão. Isso graças também a uma campanha pesada de marketing para a linha de brinquedos da Bandai, é claro. Hi, I'm Jason, the Red Ranger and the leader of the Power Rangers. Wow, it's the Red Ranger. Oh, he's so morphin'. O Saban criava as aventuras usando material japonês. O programa evitou a pegada de série do Zero Ranger e até chegou a colocar a trama do Ranger Verde em uma sequência de 5 partes. Aqui o Ranger Verde não era o irmão perdido do tirano Ranger Vermelho, mas para adaptar a série e não perder a história de Power Rangers, ele virou Tommy Oliver, um artista marcial que estava sendo controlado mentalmente pela Rita com o objetivo de destruir os Rangers com a sua moeda do poder do dragão. Os Rangers conseguem trazer o Tommy de volta pro lado deles, mas ele não fica muito tempo na equipe. Burai, a contraparte Zero Ranger do Ranger Verde, também não durou muito tempo depois de ser introduzido, porque ele acabou morrendo. E o Tommy acabou seguindo o mesmo caminho, também saindo da equipe. Isso aí, na verdade, foi um problemaço pro Saban. Ele fez sucesso quando ele adaptou a televisão japonesa pro público americano. Mas sem material próprio, ele sempre tinha que seguir o fluxo das mudanças japonesas. Então, o Ranger Verde acabou indo embora mesmo. Só que o personagem fez muito sucesso. E agora? Nessa versão, o Ranger Verde morria e o Saban teve a maior dor de cabeça porque ele não imaginava que o David Frank ia fazer tanto sucesso. Percebendo muito potencial nele, o Saban fez um novo programa e até tentou colocar ele como protagonista, um programa chamado Cybertron, que no futuro virou VR Troopers. Só que o público não aceitou o desfecho onde o Tommy estava livre do feitiço da Rita e saía dos Power Rangers. Aliás, essa aí nem era a vontade do próprio Saban, ele só estava sendo refém das produções japonesas e isso precisava ser resolvido. Depois desse sucesso com Power Rangers, o Saban estava determinado a produzir uma sequência, obviamente, mas a demanda da Fox Kids por mais episódios do original e os contratos que obrigavam a reaproveitar as filmagens de Zero Ranger em novos projetos fizeram as táticas dele de reciclagem serem menos viáveis. O problema era que a série Super Sentai sempre mostrava um novo grupo de heróis a cada ano. Todo ano mudava tudo: Rangers, designs de roupas, Zords, personagens, armas, universos. Tudo mudava enquanto o Power Rangers mantinha os mesmos personagens. Isso acabou forçando o Saban a fechar um novo acordo com a Toei. 25 episódios de filmagens originais de Power Rangers, Monstros e Zords. Assim que essas filmagens chegaram aos Estados Unidos, o Saban enviou as fantasias dos figurinos de Power Rangers de volta para o Japão, junto com mais alguns adereços do set Mighty Morphin Power Rangers. Essas novas filmagens, que foram apelidadas de Zeo-2, foram feitas especificamente para Power Rangers e usadas para completar a primeira temporada e o início da segunda temporada. Muitas coisas de Zero Ranger foram mudadas nas produções de Zeo-2. Por exemplo, os comunicadores de pulso dos Power Rangers foram usados em batalhas pela primeira vez. Os Zero Ranger se comunicavam por telepatia. A dinâmica também mudou com uma troca de gênero. Em Zero Ranger, o Ranger amarelo era um cara e não uma garota chamada Trini. Isso mesmo, o Ranger amarelo que você via não era uma mulher e sim um cara. E o mais impressionante foi que o Ranger Verde voltou para a equipe, já que eles tinham feito muito sucesso. Ele acabou aparecendo em 43 episódios. Se a gente comparar com os 26 episódios do Ranger Verde em Zero Ranger, dá pra ver o quanto o Tommy ia passar a ser importante dali pra frente. Essa adaptação americana foi muito interessante, principalmente porque os produtores lá da Saban estavam muito focados no que estava acontecendo no mercado americano. O pessoal da Bandai, principalmente, estava muito focado em vender brinquedo. Lembra dos robôs que eu falei que eram vendidos no Japão? O pessoal tentava
tentava muito vender esses robôs nos Estados Unidos, mas essa venda nunca era bem sucedida porque esses robôs não tinham um programa para chamar de seu. Então, com Power Rangers, eles tinham a oportunidade não só de vender esses robôs, mas vender todo o universo que tinha ali, desde os personagens principais até as armas e até mesmo os robôs. E para fazer isso, muitas adaptações baseadas em coisas que eles tinham no mercado americano acabaram acontecendo, como o próprio nome que foi adaptado. No início, o Saban pensou lá no Galaxy Rangers, mas esse nome aí não pegou. E aí eles tiveram a ideia de adaptar algumas coisas que estavam fazendo sucesso nos anos 80, como por exemplo, Tartarugas Ninja. Se a gente for parar pra pensar, o conceito de Power Rangers americano que a gente vê na série tem muita coisa de coisas americanas que estavam rolando na época por lá. Por exemplo, em Tartarugas Ninja, a gente tem adolescentes, ninjas e mutantes. Esse nome foi adaptado em Power Rangers porque eles queriam que tivesse mais ou menos a mesma pronúncia, o mesmo peso de pronúncia. Então a gente tinha lá Teenage Mutant Ninja Turtles. E aí eles vieram com a ideia de Power Rangers. Só que eles queriam que soasse parecido com Tartarugas Ninja por lá. Então eles tiveram a ideia, por que a gente não coloca uma coisa de transformação, já que tinha esse conceito de se transformar, né? E aí vieram com a ideia de morfar. Por isso eles colocaram Morphin Mighty Power Rangers, que era justamente para ter essa pegada de Tartarugas Ninja. E como tinha essa pegada de transformação, de robô, pegou muito também aquela coisa dos Transformers que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 80. Então muita coisa de Power Rangers realmente vem do Japão, mas tem uma figura de linguagem adaptada para o mercado americano. E muito por isso acabou dando muito certo também. Daí, para completar o restante da segunda temporada, o Saban licenciou a mais nova série Sentai, o Dairanger, para novos monstros e batalhas de robôs. Ele também acabou criando um vilão americano original chamado Lord Zed, para compensar a falta de novas cenas da Rita Repulsa, e voltou à sala de edição para costurar esse programa. Mighty Morphin Power Rangers manteve uma história coerente por 3 temporadas, enquanto combinava filmagens americanas com o elenco da Alameda dos Anjos e os trajes de Ranger. Sempre que a Toei lançava uma nova série Sentai, a Saban licenciava as filmagens e ajustava a direção do programa. O Dairanger resolveu o problema com David Frank e a saída do Ranger Verde, trazendo um Ranger ainda mais legal, o Ranger Branco, com uma adaga de tigre que falava e um Zord de tigre branco. Assim, para adaptar, o Tommy acabou virando o Ranger Branco e foi ganhando cada vez mais protagonismo. Foi o jeito do Saban adaptar a história e manter o personagem por lá. O Ranger Branco não é uma solução que o Zordon consegue para manter o Tommy na equipe, mas sim uma adaptação de história que o Saban conseguiu fazer para manter um 6º Ranger no programa. Adivinha quem voltou? Eu não acredito. Então, Power Rangers, imagino que estejam satisfeitos com o novo líder da equipe Power. E muito. Só que esse Ranger branco lá no Japão não fazia parte desses outros Power Rangers que a gente estava acostumado a ver. Então, na verdade, a gente não via esses Rangers interagindo, e isso podia acabar sendo um problema. Outro problema eram os Zords originais dos Power Rangers que na história foram destruídos. Assim, o Zordon deu para eles os Thunder Zords como recurso de enredo para resolver as mudanças para as filmagens de Dairanger. Isso permitiu que o Zord Tigre Branco do Tommy conseguisse interagir com os novos Thunder Zords nas batalhas de monstros. O Ranger branco nunca ia aparecer com os outros Rangers nas cenas japonesas, mas o Saban fez funcionar. Hora de usar fogo contra fogo! Raio de tigre branco! Só que esse modelo virou um problemão para ele. Em 1995, a empresa lançou Mighty Morphin Power Rangers, o filme, que evitou usar imagens da Toei Company. Mas mesmo assim, isso exigiu que o Saban fosse pego nas armadilhas narrativas da marca. Quando ele voltou para a televisão, ele focou em acompanhar a produção da série Sentai. A 4ª temporada adaptou os atores em uniformes de ninja para se alinhar com a 18ª série Sentai, Ninja Sentai Kakurenga. E adivinha qual foi a desculpa na história que o Saban bolou? Os Zordon chamam uns Ninja Ranger, que eram na verdade alienígenas, enquanto os nossos Rangers saem para procurar partes do Cristal Zell no espaço. Algo que uma nova linha de Power Rangers viria a assumir em Power Rangers Zell em 1996, que foi baseado na 19ª temporada do Super Sentai Shoriki Sentai Orenga. Você deve se lembrar que nesse meio tempo a gente estava super apegado a esse elenco e do nada o Jason, o Zack e a Trini sumiram. Vocês lembram disso? Eles foram substituídos pelo Rock, pelo Adam e pela Aisha. Essa aí foi uma troca nada amigável no elenco. Acontece que ao mesmo tempo que tinha essa loucura para filmar as cenas dos Estados Unidos, os atores que eram também
serem artistas marciais, tinham uma rotina extremamente pesada e ganhavam muito mal. Os atores originais, o Austin St. John, o Walter Jones e a Thuy Trang foram demitidos porque pediram um aumento justamente por se sentirem lesados. Eles estavam sentindo que a série era um fenômeno e queriam condições mais justas, só que a produção não curtiu muito essa ideia. Mighty Morphin Power Rangers era um programa não sindicalizado, ou seja, ninguém do elenco fazia parte do Screen Actors Guild, que era o sindicato dos atores de lá. Então, não tinham regras claras para pagar ou proteger os artistas e a equipe. O pagamento podia ser $50 por dia ou até nada. Inclusive, alguns projetos sem sindicato diziam que o pagamento era a exposição, como se os atores pudessem pagar as contas porque ficaram famosos. O elenco dos Power Rangers ganhava só $60 por semana. Isso aí é muito pouco, ainda mais se a gente considerar as filmagens longas e desgastantes e o grande sucesso que eles faziam. Esse salário aí é criminoso. We were a non-union show. Literally, we were being paid, I think, like top $600 a week. No residual, you know, absolutely not one residual. I don't know if you know what that means, but you know when they air the shows right now, with the shows that I like. A Saban ainda aproveitou mais o status de produção não sindicalizada e não ofereceu royalties pelos episódios reprisados para nenhum dos membros do elenco. Os atores contratados eram todos novatos na indústria do cinema e na TV, por isso o contrato que eles tinham feito logo de cara era muito ruim. O Austin St. John era um estudante de artes marciais ainda no ensino médio quando foi escolhido. A Thuy Trang era uma estudante de 20 anos de Kung Fu Shaolin em seu primeiro papel. A Amy Jo Johnson, a Ranger Rosa, conseguiu o papel um mês depois de começar sua carreira como atriz. O Ranger Azul, o David Yost, foi escalado depois de apenas 3 meses de audições. Basicamente, esses artistas eram jovens e inexperientes e não estavam pensando nas negociações contratuais quando eles aceitaram. E na verdade, também dificilmente eles iam imaginar o tamanho do fenômeno que ia se tornar Power Rangers. E quando eles viram o sucesso das vendas de merchandising explodirem, eles ficaram frustrados por ainda estarem ganhando só $60 por semana, trabalhando mais de 18 horas por dia. Segundo alguns membros do elenco, pode ter havido uma tentativa de pressionar a Saban Entertainment para transformar a produção em sindicalizada, mas essas conversas não deram em nada. Depois disso, o Austin, a Thuy Trang e o Walter Emmanuel Jones pararam de aparecer nas sessões de dublagem em protesto contra os baixos salários. Houveram ameaças de sair e essa queda de braço foi longe. A Saban Entertainment, a empresa por trás dos Power Rangers, usou essa malícia de não ter sindicato para economizar muita grana, especialmente na hora de pagar os atores. Foi isso que rolou com esses 3 Rangers originais e por isso nem no filme eles aparecem. O Austin St. John foi demitido e substituído pelo novo Ranger Vermelho, o Rocky, que era interpretado pelo Steve Cardenas. O Walter Emmanuel Jones deu lugar para o John Young Bosch, o novo Ranger Preto, o Adam Park. E a Thuy Trang foi trocada pela Karen Ashley, a nova Ranger Amarela, a Aisha. E assim eles receberam uma mensagem bem clara dizendo: apresento a vocês os novos Power Rangers. Agora a gente vai começar a cerimônia para transferir os poderes do Jason, do Zack e da Trini. E assim acabou. E a mensagem foi bem clara para o resto do elenco: você pode e será substituído se assim for necessário. Afinal, esses personagens aí passavam metade do tempo com capacetes de dinossauro que escondiam suas identidades. Então, para a produção não importava muito quem estava usando aquela roupa. Depois disso, outros membros do elenco também saíram. A Amy Jo Johnson saiu por preocupações de segurança. Ela quase pegou fogo durante a produção do filme e realmente foi eletrocutada nas filmagens do filme de Power Rangers Turbo de 1997. Coisas que provavelmente não teriam acontecido em um projeto sindicalizado. O David Yost aguentou até Power Rangers Zell, apesar de ser intimidado no set por causa da sua sexualidade. Desde então, infinitos atores diferentes interpretaram cada Power Ranger, até porque o Saban foi obrigado a ter que fazer isso. Em 2018, depois que a Hasbro comprou os Power Rangers da Saban, eles anunciaram que o programa estava mudando para a contratação de artistas sindicalizados. Mas mesmo assim, né? Foram quase 25 anos dando um jeitinho de pagar um salário criminoso para os atores, e isso é uma verdade bem cruel e um problema grave em Power Rangers. Tem até uma história de bastidores aí onde essa conversa de protesto dos atores teria rolado com todo mundo do elenco. Só que o Jason David Frank, que fazia o Ranger Verde, passou na frente do elenco e contou para a produção que estava rolando uma espécie de motim.
Dizem que nessa época estava rolando uma rivalidade entre ele e o Austin pelo protagonismo, e isso teria motivado ele a meio que denunciar o protesto desses atores antes. O Jason e o Austin começaram uma briga de egos muito feia, muito por causa das artes marciais. Os dois lutavam de verdade, mas existia neles uma necessidade de provar quem de fato era o melhor. E na verdade, uma curiosidade aqui, o Jason David Frank tinha feito originalmente o teste para ser o Jason, mas ele acabou perdendo o papel pro Austin e depois ele acabou ganhando outra chance quando surgiu a necessidade de um ator para interpretar o Ranger Verde. Depois que ele entrou, não demorou muito pro personagem dele crescer rápido e ganhar muito espaço na série. Todas as crianças adoraram o sexto Ranger que controlava um dragão e com o passar dos anos, ele de fato acabou ocupando o espaço de protagonismo em muitas outras séries de Power Rangers. The question was, how did you feel when Tommy became the leader? Actually, I was really looking hard already at that time to leave the show. So I think Tommy was brought in anticipation of that. So, and it was a great choice, man. And I got to work 18 hours a day with the guy who tells me he breaks center blocks straight through, and he's killed a guy in a ring before, and he's so dangerous in the ring. And you know, I'm a martial artist, and being a martial artist, you're not supposed to talk like that. In fact, why did they even have to make him a Gold Ranger? I was like, you don't want to work on this. O Austin ainda voltou em alguns episódios depois, especialmente naquele em que juntaram todos os Rangers vermelhos. Já o Walter não apareceu mais em nenhuma série. A Tui Tank foi quem teve o destino mais triste. Ela infelizmente morreu num acidente de carro em 2001, com só 27 anos. Na época, a desculpa da série para não mostrar mais aquele trio de Power Rangers foi de que o Jason, a Trini e o Zack deixaram a Alameda dos Anjos para participar de uma conferência mundial da paz na Suíça. E isso foi muito estranho, porque na época a temporada ainda não tinha acabado, ainda faltavam alguns episódios para serem filmados, e como eles não podiam parar, eles simplesmente continuaram filmando sem os três atores. E é por isso que tem muitos episódios nessa época que você simplesmente não vê eles só aparecem como Rangers, porque aí você não precisa ver o rosto deles, né? Foram alguns episódios onde você vê o protagonismo voltado pro Tommy, pra Kimberly e pro Billy, e lentamente você é apresentado aos novos Rangers que ainda vão entrar. Ao longo de mais 2 anos e mais um filme voltado pra Power Rangers Turbo, alguns personagens familiares apareceriam e desapareceriam, e os episódios seriam produzidos como na série Sentai do outro lado do mundo. Se você pensa que esse processo diminuiu, você tá muito enganado, tá? A franquia do Saban vale muito mais de 1 bilhão e continua sendo exibida em países ao redor do mundo. Não dá pra negar que Power Rangers é um sucesso enorme, foi um fenômeno. Isso porque a gente nem entrou aqui na linha de brinquedos que por si só é uma fonte enorme de dinheiro. Vai falar que você não foi uma criança feliz aí que teve aqueles Power Rangers que viravam a cabeça. Aquilo ali era uma tecnologia da época que foi um sucesso, você conseguia morfar os Power Rangers. É claro que vendeu muito brinquedo. Aliás, o início de tudo era meio que pra vender brinquedo mesmo, né? No Japão vendia muito, mas nos Estados Unidos foi um sucesso enorme depois que a série foi pra TV. Vender brinquedos era boa parte do lucro do negócio. Ao longo dos anos, o Saban foi tentando adaptar a linha da história e seguir com a sua série, mas chegou em um momento que ele percebeu que manter os atores, histórias, Zords em uma única linha de tempo era muito difícil. E o arco inicial de Power Rangers termina em Power Rangers do Espaço, que já não guardava muito das primeiras temporadas. A partir daí, ele se rendeu ao modelo japonês e a cada temporada novos jovens foram sendo recrutados em novas aventuras ou planetas, novos Zords e armas, tornando assim o processo um pouco menos difícil. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você já sabia como os Power Rangers tinham sido feitos? Qual Ranger era você quando você era criança? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!